Fala galera, boa noite, professor Joel com vocês, professor de Filosofia e Sociologia junto com vocês, tá? Vamos aprender hoje na nossa aula de Sociologia sobre evolucionismo social, tá bem? Ok? Também conhecido como darwinismo social, beleza? Diz o seguinte: o evolucionismo social, também conhecido por darwinismo social ou racismo científico, é uma corrente de pensamento antropológica, tá? Que utiliza os princípios da teoria da evolução das espécies para justificar o desenvolvimento das sociedades. De acordo com o evolucionismo social, os grupos sociais começam no estado animalesco, tá? Então, Charles Darwin, para justificar as suas teorias, ele diz o seguinte: para compreender a sociedade, a evolução da sociedade, ele parte de uma compreensão da própria natureza. Ele passa a estudar os animais, sua evolução, e passa a perceber também que isso pode ser também utilizado para ele fazer uma leitura para compreender a sociedade e suas complexidades. O que ele faz? Ele parte do princípio seguinte: o estado animalesco. Ele diz o seguinte, que toda a sociedade ela tem também o seu princípio, ou seja, que as sociedades, as espécies mais fortes, elas devem triunfar sobre as mais fracas, ou seja, o rico domina sobre os mais pobres e vice-versa. E ele vê isso também presente, muito presente no mundo animal, nas suas observações. E ele percebe o seguinte, que os animais mais resistentes, os animais mais fortes, os animais mais predominantes, mais dominantes, são os animais que mais prosperam, que têm mais sucesso, que reinam, que dominam, no reino animal, como por exemplo o leão, por ter a força, a astúcia, é o animal na verdade que prospera, na sua sociedade leonina, porque é um animal que se sobrepõe sobre as outras espécies, que são chamadas de presa, e são submetidas. Então Charles Darwin, ele parte desse princípio de que, na verdade, toda a sociedade sendo mais forte, sendo mais civilizada, ela é aquela que deve predominar sobre aquela que não é tão civilizada assim. Então ele parte desse princípio. Então, todo esse princípio evolutivo, ele chama de evolucionismo social. E depois, os cientistas sociais chamariam de darwinismo social, tá? Esse é um princípio também que, inclusive, ele é muito baseado no princípio do positivismo de Auguste Comte, tá? Auguste Comte, que é o autor e que é o criador do positivismo, ele se reporta bastante também na metafísica, Ele passa a observar a natureza e a sua evolução, e como a natureza procura e encontra respostas, para as suas várias problemáticas. Ele passa a entender, na verdade, a sociedade a partir da metafísica, a partir da observação da própria natureza. Então Charles Darwin ele não fugia à regra, tá? E ele passou a afirmar muito mais as suas teorias na ilha de Galápagos, nas viagens exploratórias que a Inglaterra fez. E ele, presente como bom botânico, observador, ele passou a observar que em cada local que ele passava existiam animais, vamos dizer assim, endêmicos, ou seja, exclusivos de cada localidade. E ele percebeu o seguinte, que em certo lugar da ilha tinha um certo tipo de pássaro, um certo tipo de ave, em outro lugar tem um certo tipo de réptil que não existia em outras partes. Ele passou a observar que o meio ambiente ele é um fator determinante nesse sentido, Ele é o fator determinante para dizer qual é a espécie que deve predominar, beleza? Então, quando ele fala aqui do estado animalesco, abre também margem para a propagação do racismo. O racismo, na verdade, o discurso do racismo, a propagação do racismo, ela é muito presente, principalmente no período da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Na Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, o racismo, foi muito presente aqui no nazismo, O nazismo de Hitler, tá? Também no fascismo de Mussolini, tá? Que era o ditador da Itália, tá? Então a gente percebe que essa propaganda, que esse estado animalesco, na verdade, que abria margem também para o darwinismo do racismo,
do racismo, do próprio preconceito também, que foi alimentado, na verdade, pelo nazismo, né? Então Hitler pegou, na verdade, esse discurso, que é uma teoria praticamente do evolucionismo social, ou do darwinismo social, e começou a trabalhar isso num discurso para uma Alemanha, conforme nós já falamos em algumas aulas de história, né, em outras turmas, de que a Alemanha se encontrava num estado de fragilidade política e econômica muito grande, onde havia um desemprego muito grande, né? E inclusive os alemães estavam tanto cabisbaixos, desanimados, né? Sem motivação, porque no período da Segunda Grande Guerra, no final da Segunda Grande Guerra, as nações se reuniram, nas Nações Unidas, né? E trataram, no caso, para aplicar sanções punitivas sobre a Alemanha, que foi responsável, né, pela provocação da Segunda Grande Guerra. E nessa sanção, que inclusive foi tratado em Versalhes, que é uma das cidades que fica na França, isso no período da Primeira Grande Guerra, viu, gente? Melhor dizendo, no período da Primeira Grande Guerra. Então, o que foi tratado? No final da Primeira Grande Guerra, foi tratado uma sanção punitiva para a Alemanha, de que a Alemanha não poderia ter um exército além de 100.000 homens, que todas as tecnologias, os navios e submarinos e aviões, tanques de guerra, metralhadoras, teriam que ser devolvidos, tá? Teriam que ser devolvidos, e a Alemanha também foi condenada a pagar uma indenização de quase 33 bilhões de dólares aos países da qual ela havia atingido, da qual ela havia invadido no fronte. E a outra coisa também é que a Alemanha, de fato, ela não poderia ter um exército além de 100.000 homens, tá? Então isso, na verdade, provocou bastante uma crise econômica muito grande na Alemanha, tá? E Hitler, que havia lutado, né, tinha sido combatente no primeiro fronte, na Primeira Grande Guerra, e depois já no período da Segunda Guerra ele começa a fazer crítica ao chamado Tratado de Versalhes, tá? E esse Tratado de Versalhes fez com que Hitler, né, inclusive depois de entrar no partido nazi e depois de se tornar um militante ativo, foi preso depois de ter tentado dar um golpe na Alemanha e passou 5 anos preso, e depois de preso ele escreveu, nesse intervalo, uma das suas obras maiores, né, que é chamada Mein Kampf, né, que no caso seria Minha Luta, que ele escreve, né, das revoltas, da insatisfação, porque que a Alemanha teria que ser penalizada, né, pelos aliados, né, que haviam vencido o primeiro fronte. Então Hitler começa, no caso, esse discurso, né, da supremacia racial, e começa a dizer que os alemães são uma raça pura, né, de puritanos, e a gente sabe que na verdade os alemães são descendentes dos germânicos, né? Os germânicos já tinham uma história de ser um povo muito guerreiro, desde o princípio do primeiro século, né? na Roma antiga, a gente percebe que os germânicos, né, tinham uma das coisas muito importantes entre eles, que era chamada reciprocidade, né? Na verdade eles não eram um reino organizado, mas viviam em uma espécie de clãs, tá? Uma espécie de clãs, e eram um povo muito guerreiro, tá? Era um povo muito guerreiro. E os alemães eram descendentes dos germânicos, tá? Ou dos germanos. Muito bem. Então, esse discurso de supremacia, de superioridade de raça, Hitler dizia que os alemães eram um povo forte, um povo puro, e que esse povo puro deveria se suplantar sobre as outras nações, entendeu? E isso foi ganhando força, né? E os historiadores também dizem que Hitler era um excelente orador, tá? Ele sabia utilizar bem a oratória, tá? E aí com isso ele foi ganhando espaço, até que os alemães acreditaram que de fato mesmo eles eram superiores, tá? E que não havia necessidade de submeter ao Tratado de Versalhes, né? Então, com isso, o que acontece? Então, Hitler começa, depois que ele ascende ao poder, ele começa agora a perseguir negros, começa a perseguir homossexuais, começa a perseguir pessoas deficientes, começa a perseguir principalmente os judeus, tá? E outro discurso também, onde alimentado esse discurso, que é a propaganda do racismo, que é uma vertente do estado de animalesco, né, ou do darwinismo social, começa a alimentar também uma outra figura muito tenebrosa, né, que é a figura de Mussolini, tá? Benito Mussolini também, que ascende com força total, né, no período da Segunda Grande Guerra, já nesse período, e ele começa de fato também com um discurso, gente, muito importante também, dessa questão da supremacia, beleza? Muito bem. Então Charles Darwin, o que ele diz, gente? Ele diz, ó, que o estado animalesco
é o estado bruto, tá? De um animal, é o estado bruto. E a própria natureza e o meio ambiente aqui, esse sujeito ou esse animal, ele é colocado, o próprio ambiente se encarrega, na verdade, de oferecer, no caso, uma seleção, tá? Então, ele chama isso de seleção natural, que a própria natureza separa através da força do mais forte, ou seja, o mais forte é quem prevalece. Ou seja, se o leão é um animal predador, então, obviamente, a sociedade leonina ela vai prosperar, tá? Tanto o outro como o jacaré também, como o leopardo e outros animais que são muito mais resistentes. Sobretudo é importante lembrar também que nós temos também muitos predadores também, temos também muitas presas que são também muito resistentes, que conseguem resistir, que conseguem, de repente, viver. Então, o que ele faz? Ele começa a aplicar esse princípio nesse primeiro item aqui importante, que ele chama, que isso tudo é chamado de seleção natural. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a própria sociedade, na sua constituição, ela se encarrega de separar os sujeitos mais hábeis, os sujeitos mais espertos, os sujeitos mais oportunistas, né? Por exemplo, pessoas que têm recurso, obviamente, são pessoas que, obviamente, vão prosperar, são pessoas que vão ser mais bem-sucedidas do que outras pessoas que não têm tantos recursos, beleza? Então, quanto a isso, ele chama isso de seleção natural, como se essas pessoas fossem, digamos assim, fossem divinamente escolhidas para serem prósperas, divinamente escolhidas para viverem no apogeu da prosperidade, que nunca experimentassem o sofrimento, nem a angústia, nem as frustrações, beleza? Bom, gente, outra coisa importante também, antes de Charles Darwin, ele, no caso, confirmar as suas teorias, é importante lembrar que houve um cara que foi antes do que ele, tá? Esse cara aqui, ó, o Jean-Baptiste Lamarck, tá? Jean-Baptiste Lamarck foi ele, na verdade, que iniciou, de fato, a teoria da evolução, que foi essa confirmada, né, e atestada por Charles Darwin, que foi um grande pesquisador, um grande navegador também. A grande diferença, gente, é que Jean-Baptiste, no caso Lamarck, não confirmou as suas teorias, ou seja, não deixou nada escrito, não buscou a afirmação da sua teoria. Então, como Charles Darwin foi um cara muito mais esperto, ele foi na frente e acabou assumindo como sendo o pai da evolução. Mas, na verdade, o Lamarck ele começa com a lei da herança dos caracteres adquiridos, tá? Que foi a primeira expressão da teoria da evolução. Então, Lamarck, o que diz Lamarck? Lamarck diz o seguinte, que os seres, os sujeitos, deveriam ser as características hereditárias de cada sujeito, de cada animal, né? Deveria ser transmitido aos descendentes, ok? Que deveria ser transferido aos descendentes. Só que ele afirmava também que, na verdade, o meio não mantinha esse controle, né? Esse controle evolutivo das próprias espécies, entende? Que cada espécie se desenvolvia dentro da sua evolução, se desenvolviam dentro da sua oportunidade, dentro das suas perspectivas, beleza? Então, o que diz aqui, gente? Confirmando aqui, o que diz mais o Lamarck sobre isso? A lei da herança dos caracteres. No entanto, os organismos não são capazes de controlar seu próprio desenvolvimento, tá? Como seria justificável na teoria de Lamarck. Continuando. Outro fator que favoreceu os estudos de Darwin sobre os de Lamarck foi a falta de comprovação científica apresentada pelo francês, como nós havia dito. Quer dizer, o francês iniciou a teoria da evolução, mas ele não comprovou as suas teorias, tá? Ele não conseguiu. Ele não prosseguiu com as suas teorias. Então, o que aconteceu com tudo isso? Apresentada pelo francês. Enquanto que Charles Darwin passou vários anos viajando e analisando as diversas espécies para publicar a obra A Origem das Espécies. A Origem das Espécies, tá? Origem das Espécies, é uma das obras-primas de Charles Darwin, tá? A obra de Charles Darwin é essa daqui, ó, A Origem das Espécies, que também, inclusive, deu origem à própria evolução, né? Ok? Vamos lá.
A origem das espécies. A doutrina darwinista diz que os ambientes selecionam os organismos mais adequados para habitar determinado lugar, o que Darwin chamou de quê? De seleção natural. Tá? Ele chamou isso aqui, ó, de seleção natural. Ó. Esse processo que a própria natureza faz para selecionar as melhores espécies, as espécies mais resistentes, né? Ele chama isso de seleção natural. Tá? A grande diferença é que ele aplica isso à sociedade. E ele passa a pensar a sociedade como uma sociedade racional, não necessariamente uma sociedade no seu estado animalesco. Tá? O que ele diz? Que mesmo as sociedades mais incivilizadas, as sociedades mais, vamos dizer, as sociedades mais remotas, essas sociedades remotas, elas serão submissas às sociedades chamadas civilizadas. Por exemplo, ele diz o seguinte, que essas sociedades aqui, ele diz que as sociedades remotas serão dominadas pelas sociedades civilizadas. Tá? Pelas sociedades civilizadas. Olha o que a gente faz aqui. Pelas sociedades civilizadas. Ok? Ó, coisa importante aqui, ó. Tá vendo? O que ele diz nessa teoria dele? Charles diz o seguinte, que as sociedades remotas serão, ou as sociedades civilizadas, se sobreporão às sociedades mais remotas, ou as sociedades remotas serão dominadas pelas sociedades civilizadas. Entende? Isso quer dizer o seguinte, digamos que países da Europa, superdesenvolvidos, países imperialistas, superdesenvolvidos, tá? Que países ricos se sobreporão a países mais pobres, a países emergentes, a países do terceiro mundo. Entende? Então o que acontece com tudo isso, gente? A gente percebe uma coisa importante aqui, nesse evolucionismo social, que existem 3 características importantes que eu vou escrever para vocês aqui, que dá origem a todo esse processo. Eu vou só apagar aqui, ok? Vou apagar aqui. Opa, apagar aqui para a gente ter uma compreensão melhor. Aqui. Ficou meio... Deixa eu ver se eu consigo limpar melhor. Isso aqui ficou bonito. A gente percebe 3 coisas importantes aqui, gente. Primeiro, o imperialismo. Ó, o imperialismo. Segundo, deixa eu colocar aí em ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Tá? O imperialismo, o fascismo e terceiro, o nazismo. Tá? Isso. Gerando uma lastimável guerra entre grupos sociais. Isso aqui gera uma guerra entre grupos sociais. Tá? O que acontece com tudo isso? A gente sabe que o imperialismo, o que é imperialismo? Imperialismo é como um país de grande potência como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que por terem suas economias bem estabilizadas, né, e serem estrategicamente hábeis, elas saem, né, a outros países, a outros continentes, para estabelecer colônias, tá? Estabelecer colônias. Para estabelecer colônias. Então, com esse estabelecimento de colônias, o que eles fazem?
passam a explorar esses países ou essas porções geográficas, anexando aos seus territórios, fortalecendo seus territórios, estendendo as suas tendas e explorando essas colônias. Explorando como? Explorando o quê? Explorando o quê? Os recursos naturais, o ferro, né? Explorando o estanho, o cobre, para abastecer suas indústrias, né, que estão em franco desenvolvimento. A outra questão importante também é o fascismo, que o fascismo ele é uma corrente, né? Ele é uma corrente ideológica totalitária que é iniciada por Benito Mussolini, conforme nós falamos há minutos atrás. Mussolini, nesse período, ele ascende como um grande ditador da Itália, no período da Segunda Grande Guerra, nesse período já no final do século XIX, ele ascende e se junta justamente com Adolf Hitler, né? Que Adolf Hitler nesse momento já está no poder e já está também, no caso, propagando, né, o discurso racista, né, de supremacia alemã, de supremacia germânica, dizendo que os alemães são uma raça superior, né, de que deve suplantar, né, e levar a civilização a outras nações, né? Só que a civilização aqui que ele fala, tanto a civilização como também a civilização do fascismo, nada mais é do que a implantação de um governo totalitário, né? Perverso, mau, de perseguição. Na verdade, quando Charles Darwin fala, na verdade, de que os mais fortes se sobreporão aos mais fracos, é no sentido de que os mais fortes levarão essa civilização, ou seja, onde há pobreza, amenizar a pobreza, fazer investimento. Só que aí a gente tem uma outra vertente importante, é que os países do imperialismo, que significa a Inglaterra, a Holanda, a França, tá? Nesse período já são grandes potências, e aí eles saem também para explorar outros países. Só que na verdade aqui, essa exploração ela não tem um sentido civilizatório, ela tem um sentido exploratório. Aqui, ó, isso aqui tem um sentido exploratório. Tá? Tem um sentido exploratório. Qual é explorar? Explorar a mão de obra barata, explorar a mão de obra, explorar os recursos naturais, tá? E também impor também, no caso, o regime de governo deles, quando muitas vezes chegam em outras terras, onde as pessoas têm os seus próprios hábitos, seus próprios costumes, e aí precisam agora se adaptar aos costumes desse país novo que está agora tomando conta, né, de suas terras, e também muitas vezes acabando e suplantando também até a cultura desse povo. Gente, uma outra coisa importante também que eu queria dizer é que tem um cara muito importante também chamado de Franz Boas. Tá? Franz Boas. Esse cara foi um antropólogo, né? Um antropólogo e socialista muito importante no século XIX, que inclusive é um cara que foi muito estudado, né? Foi um cara que foi muito estudado por Gilberto Freire, tá? Ele era um sociólogo, tá? Antropólogo, que estudou bastante a questão do racismo, tá? E versus cultura. Tá? Franz Boas é o seguinte, foi um cara que passou a se intrigar por que existia, no caso, uma nação que era mais rica e outras nações que falavam, empregavam, ensinavam os seus discursos que eram superiores a outras. E ele começou a fazer uma pesquisa, né, para saber se de fato isso era verdade, se essa superioridade ela era biológica, tá? Ou se era costumes, ou era baseado em costumes, tá? Então o que ele fez? Ele passou a estudar. Então o que fez Franz Boas? Franz Boas fez o seguinte, ele foi conhecer uma tribo de esquimós, tá? E ele chegou entre os esquimós e morou entre os esquimós durante 8 meses. Ele dormia com os esquimós, falava com os esquimós, caçava com os esquimós e adquiriu consigo todos os modos, né, da cultura e dos costumes e dos hábitos dos esquimós. Então, no final da sua pesquisa, ele chegou à conclusão que não existe
superioridade de raça, ou que não existe o conceito de raça, que não existe superioridade de raça ou conceito de raça. Conceito de raça. E sim cultura. E sim diferenças culturais. Diferenças culturais. Tá? Ó, e sim diferenças culturais. Só um momento. E sim diferenças culturais. Tá? Vamos estar aqui, ó. Diferenças culturais. Perceberam, gente? Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, gente. Os discursos que ensinam, o discurso que se propaga, o discurso que se insiste nele, é que não existe superioridade de raça ou conceitos de raça. Tá? Na verdade, conceito de raça não existe. Inclusive, é importante, foi até uma questão que caiu no Enem, que dizia o seguinte, que é a questão das cotas, né? Porque o negro e tal, porque o cara precisa se declarar negro, porque quando você se declara negro, você está dizendo que a sua raça é preta, é negra. Então, na verdade, a própria lei da cota, a própria característica das cotas, ela é preconceituosa. Ela não só é preconceituosa, como ela baseia também no conceito de raça. E já foi comprovado com o passar do tempo que não existe raça. Tá? Raça é um conceito inventado para se fazer separação de uma cor a outra, para sobrepor uma nação a outra. Mas o conceito de raça, teoricamente, biologicamente, não é comprovado. Não existe superioridade de raça branca, de gente que é branca é mais inteligente, que negro é inferior. Tá? Tudo isso é um discurso inventado pelos meios científicos. Beleza? Muito bem. Então, Franz Boas dizia isso, tá? Um antropólogo muito inteligente, passou a estudar, né? Conviveu com os esquimós durante 8 meses, e o cara chegou à conclusão que não existe superioridade, nem existe conceito de raça. O que existe é diferenças culturais. E aí a gente percebe, né? Por quê? Não só as diferenças culturais, como os valores culturais a que nós aplicamos a certos objetos, a objetos que são tidos como objetos de conquistas e outros objetos que têm uma significação não só material, como também uma significação espiritual, né? Porque isso é mais importante, principalmente essas representações culturais para as civilizações mais remotas, né? Porque as civilizações mais remotas elas não trabalham para armazenar patrimônio, para armazenar capital, para armazenar dinheiro. Eles trabalham justamente para a manutenção de toda uma sociedade como um todo. Beleza? Muito bem. Então isso foi muito importante e muito discutido, tá? Aí diz assim mais. Esta teoria acreditava que existiam sociedades humanas superiores e outras não, e que essas deveriam dominar as inferiores com o objetivo de civilizá-las e ajudá-las no seu desenvolvimento, conforme nós tínhamos falado. Okay? Outro fator que favoreceu os estudos de Darwin sobre o Lamarck foi a falta de comprovação científica que nós já falamos. Beleza? Passando aqui para o nosso texto, as espécies que demonstrarem mais facilidade em sobreviver, né, sobreviver a determinados ambientes, se multiplicavam, evoluem e seus descendentes serão os dominadores daquela região. Os organismos que não forem capazes de se adaptar ao meio ambiente em que estão inseridos serão extintos. Essa é a ideia do darwinismo, né? De acordo com as conclusões de Darwin, sempre existirão variações entre as espécies que proporcionam maior facilidade de sobrevivência em comparação a outras. Estes fatores auxiliam na propagação desses organismos mais adaptados, eliminando os mais fracos. É por isso, gente, que o darwinismo social, na verdade, pelos cientistas sociais ou pela ciência política, ele é conhecido também como, vamos dizer, conhecido como evolucionismo do racismo, tá? Ou darwinismo racial, porque de certa forma ele taxa uma sociedade menos desenvolvida,
tá? Enquanto que ele enaltece uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade, vamos dizer, capitalista, uma sociedade de ricos, países europeus, por exemplo. E não é justo, né? Porque, veja bem, se você for fazer uma análise, né, da origem do nascimento de um país, por que o Brasil é um país de terceiro mundo e os Estados Unidos também, que foi uma colônia, é uma grande potência, né? Se você observar o país do Brasil, o Brasil é muito mais antigo do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o processo de emancipação deu-se em 1776 com a Revolução Americana, né? Os Estados Unidos nasceu, né, das 13 colônias e foi colônia da Inglaterra. No processo de imperialismo aqui, ó, a Inglaterra nesse período já tinha uma grande frota de navios, já era uma grande potência. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Industrial no século XVIII ela eclode, né, em pleno auge do desenvolvimento econômico da Inglaterra, né? Nesse período a Inglaterra já era um país forte, uma grande potência naval. Para vocês terem uma ideia, quando foi mais ou menos, quando Napoleão Bonaparte ele invade, né, e bloqueia, faz um bloqueio continental no Mediterrâneo, o que acontece? Quem é que faz a escolta da família real portuguesa para o Brasil? A Inglaterra. A Inglaterra pega a sua frota e coloca à disposição de quem? À disposição da família real, para trazer a família real aqui para o Brasil. E eles se aportam onde? Aportam lá no Rio de Janeiro. Então o que acontece? Só que vocês acham que a Inglaterra fez isso porque ela era boazinha? Não, a Inglaterra fez isso por interesses comerciais. Para vocês terem uma ideia, uma outra coisa que impediu o grande desenvolvimento aqui do Brasil era o chamado pacto comercial, o pacto colonial, melhor dizendo. O que quer dizer pacto colonial? Significava dizer que o Brasil tinha um pacto que não poderia negociar com nenhum outro país. Não podia comercializar, né? Não podia vender. Tudo que era produzido aqui era remetido para Portugal, para Lisboa, a capital de Portugal. Isso fez com que o Brasil tardasse no seu desenvolvimento. Já nos Estados Unidos foi muito diferente. Lá tinha as 13 colônias, mas os Estados Unidos, mesmo numa situação de colônia, eles já negociavam com os continentes. Tudo que era produzido nas 13 colônias era negociado com comércio triangular. Era comercializado com a África, era comercializado com a Europa, comercializado com a Ásia, né? Então, e outra coisa, tudo que era produzido e vendido, os recursos das vendas de seus produtos, o escoamento de sua produção, não era remetido para a Inglaterra. Muito menos a Inglaterra participava, né, desse rateamento de impostos. Tá? Então, as 13 colônias, quando ela se iniciou, elas eram muito independentes comercialmente. Isso auxiliou bastante o desenvolvimento, né? E hoje tornou os Estados Unidos como uma grande potência, o que foi diferente daqui, ok? Então, quando falamos do imperialismo, a Inglaterra já era uma grande potência, né? E quando a Inglaterra ela trouxe a família real aqui para o Brasil, né? Não é bem necessariamente uma aula de história, gente, mas só para a gente explicar, na verdade, o imperialismo, que está também na nossa apostila de sociologia, e para a gente compreender o contexto, tá? Porque facilita bastante a gente entendendo o contexto histórico, para a gente compreender um pouco também das ideias teóricas dessa supremacia de supremacia de raça e sobre uma raça inferior por conta disso. Porque o que torna um país superior e o que torna um país inferior? Na verdade, isso é uma forma de como ele é gestado, entendeu? Porque o que aconteceu aqui no Brasil foi, na verdade, uma exploração predatória, que não deu espaço para que o Brasil se desenvolvesse e tivesse sua autonomia, o que foi diferente do que aconteceu lá na América do Norte, tá? Onde as 13 colônias simplesmente elas eram autônomas, até que quando se sentiram economicamente estável, elas simplesmente foram lá e proclamaram a independência, declararam guerra à Inglaterra e saiu uma grande guerra na Revolução de 1776. O que acontece? O país é emancipado e surge a grande potência, né? Os Estados Unidos da América. Ok? Então, gente, muito bem, foi por conta disso, tá? Em que se baseia o evolucionismo social, darwinismo social, tá? Praticamente o imperialismo, que nós já vimos já, tá? O fascismo também, que são ideias teóricas, associado com o nazismo, né, que é o nasofascismo, o fasnazismo, tá?
que é a junção das ideias de Mussolini com as ideias de Hitler, tá? E também os pensamentos de Franz Boas, né, que foi um grande antropólogo que partiu do princípio das experiências, né, da experiência vivida, das convivências, para entender todo esse dilema, para saber se realmente Charles Darwin tinha razão de que, de fato, se o próprio meio se encarrega de fazer uma seleção natural da espécie, será que, na verdade, na sociedade moderna, nas sociedades antigas, será que essa comparação também vale para os seres humanos? Será que os seres humanos também trazem uma história parecida como essa história da própria evolução da espécie, da evolução desses animais que vivem em ambientes remotos, que vivem em ambientes lá que quem manda ou quem domina é o mais forte, é o predador, é o mais resistente, né? E aí a gente começa a ficar fazendo um pensamento. Então, a nossa questão hoje é essa, gente, tá? Praticamente, né? O discurso que faz, ele cria uma guerra entre grupos sociais, porque se as sociedades não se preocupassem com essa questão do conceito, né? Com essa questão do conceito racial, tá? Com essa questão do conceito de raça, né? E entendesse que, na verdade, a diferença está na cultura, as relações sociais, né? E a convivência sociais entre os países, né? Nas fronteiras, nas sociedades como um todo, era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil se conviver dentro das relações sociais se todo o pensamento fosse isso. Aí, mas só que aí, no caso, até nós chegarmos hoje a esse consenso, né? Vamos dizer, a esse clima de paz, vamos dizer assim, esse clima de paz, entre aspas, né? Ou pelo menos depois que foi estabelecidas as fronteiras, e como também, no caso, além das fronteiras foram estabelecidas também os limites, né, de cada país, e também foram criados, foi criada a ONU, foi criado também muitos órgãos, muitas organizações também, que são responsáveis, né, por pacificar os conflitos internacionais entre os países. Mas a gente percebe que todos os países, as guerras, a disputa de território, ela parte a partir desse princípio, gente. Ela parte a partir disso aqui, ó, a partir das diferenças culturais, tá? Ou, na verdade, desse aqui, ó, quando uma sociedade se acha maior do que outra e se acha no direito também de reivindicar, né? Reivindicar os espólios, reivindicar terras, reivindicar fronteiras, e aí vai, e o que acontece são os conflitos, né? Mortes, guerras e outras coisas, né? E quem acaba sofrendo mesmo são sempre os países mais pobres, que não têm tantos recursos, né? E aí a gente percebe que com tudo isso, gente, com essa guerra, né, de raça, essa guerra de supremacia, de que quem pode mais, o país mais rico, o país mais pobre, a gente percebe que nessa guerra toda, né, existe um interesse por trás de tudo isso, né? Porque quem leva vantagem sobre tudo são os países mais ricos, né? Porque quando os países estão quebrados economicamente e politicamente, os países mais ricos vão lá e estendem as mãos e emprestam, né, dinheiro a juros, né? A gente sabe muito bem, os países muitas vezes empobrecidos passam o resto da vida como vassalo daqueles países mais abastados, beleza? Bom, gente, nós vamos parar aqui nessa parte do texto, que foi a parte que nós explicamos aqui sobre evolucionismo social, e nós vamos passar agora a resolução de algumas questões, tá? Questões do Enem muito importante. Nós vamos passar a resolver agora a questão 6, daí que está na apostila de vocês, beleza? Eu vou apagar aqui e a gente vai já começar na resolução dos exercícios, beleza? Vou apagar aqui. Muito bem. Resolução dos exercícios. Bom, os exercícios, gente, se você observar, ele vai ser sempre pautado dentro da nossa temática, tá? Muito importante. Não necessariamente falar sobre evolucionismo, mas vai tratar de outras questões como racismo, preconceitos, beleza? Preconceito linguístico, preconceitos sociais, grupos étnicos, guetos, e a gente vai observar essa questão muito importante. Vê aí na apostila de vocês, na questão 6, tem essa questão 6, que tem Enem, tá? Enem 1999.
Eu vou ler a questão, beleza? Na questão 6, tá? Que tem o seguinte. Primeiro texto, são dois textos importantes que tem aqui na nossa apostila. O primeiro texto diz o seguinte: depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela, fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama que o centro e a chama. Que além dos planetas principais e com estes em redor do Sol, não duvido que os matemáticos sejam da minha opinião, que se quiseram dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira profunda das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Então aqui o primeiro texto é importante, né? Que na verdade um texto matemático só pode ser questionado por outro matemático. Como é que eu vou questionar um texto matemático se eu não tenho nenhuma noção de matemática? É a mesma coisa que a pessoa que lê a Escritura. A pessoa que lê a Escritura conhece. Como é que eu vou questionar aquele que está lendo a Escritura se eu não conheço essa Escritura? Beleza? Então guarda aí na cabeça. Esse texto é de Copérnico, tá? Revolution, que está aqui escrito em linguagem em latim. Eu não sei ler latim, só sei latim, mas latim eu não sei. Ok? Vamos lá. O texto 2 é importante também, viu? Aqueles que se entregam à prática, sem ciência, são como um navegador que embarca em um navio sem leme, né, nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em suas teorias, antes de trazer de um caso uma regra geral experimental 2 ou 3 vezes, e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas, né? Leonardo da Vinci, beleza? Muito bem. Ó, outra coisa importante que eu vou dar para vocês, gente, uma dica para vocês importante, é que vocês observem sempre o comando da pergunta, tá? Antes de você ler o texto é legal, os dois textos são muito bons, de autores muito clássicos, de pensadores clássicos, mas é importante você lembrar o comando, tá? Vamos lá, o comando é o seguinte: o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o raciocínio, o racionalismo moderno, tá? É a fé como guia, letra A fé como guia das descobertas, letra B, o senso crítico para se chegar a Deus, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, letra D, a importância da experiência e da observação, a letra E, o princípio da autoridade e da traição. É importante você lembrar o seguinte: qual é a ideia do primeiro texto? O primeiro texto trata das questões de conceitos matemáticos, tá? A segunda questão trata das questões das experiências. As experiências precisam ser comprovadas e precisam ser atestadas pela própria ciência, tá? Ou seja, contra conceitos prontos, é bom que, se for questionar, que sejam pessoas experientes que saibam bem o que está fazendo. Então, se você observar as questões, a fé como guia da descoberta. Embora tenha sido feito reflexão ou referência à escritura bíblica, à leitura e tal, mas não se trata de um texto ou da questão que se trata de fé. Veja bem o comando que diz: o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno. Na verdade, é uma discussão do racionalismo moderno, tá? Vê bem. Então, o que é a fé como guia da descoberta? Não, porque a fé ela não pode ser comprovada pela ciência, tá? A fé é um ato de crer, e se crê naquilo praticamente que não se vê, tá? Então é algo sobrenatural. O senso crítico para se chegar a Deus, não, também não é, porque não fala da busca de Deus, né? Da existência de Deus. A Bíblia não fala, a Bíblia e a expressão que fala sobre o sagrado aqui no texto, não fala dessa busca a Deus. Deus não entra no meio da discussão, tá? A letra C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, não, porque a ciência ela não questiona as escrituras, então não existe nenhuma relação, beleza? Então a letra D, a importância da experiência e da observação, beleza, tá? Então a alternativa aqui, galera, dessa questão é a letra D, tá? Letra D, tá? É a alternativa correta.
Por quê? Se você observar, ela trata o quê? A importância da experiência, porque toda e qualquer indagação ou conceito, ela precisa ter uma comprovação científica, tá? E essas experiências, ela deve partir da observação, e a observação deve partir da ciência, beleza? Então, alternativa correta, alternativa D. Vamos agora a outra questão importante. Deixa eu deixar essa daí. A questão 7. Pronto. A questão 7, gente, é uma questão muito importante, ela foi do Enem. Ela foi do Enem também, essa questão, viu? Foi do Enem 2008. Foi uma questão 2008. Muito importante, gente. Essa questão 2000 que a gente vai lutar agora é uma questão que fala sobre o preconceito e o racismo. Ó, essa questão aqui, ó. Vocês têm ela aí, ó. Beleza? Essa daqui, ó. Tá? Essa questão, beleza? Vamos lá. Bom, diz o seguinte: se você observar na primeira figura, que é um ônibus aqui, ó, tá? Ó, primeira figura é um ônibus, tá? Que é muito importante, que inclusive está hoje ainda no museu, tá? E essa aqui é uma figura muito emblemática, tá? Que foi a figura que iniciou uma discussão, iniciou também uma discussão sobre o racismo nos Estados Unidos, no período da segregação racial. Muito bem, vamos lá. Figura 1 já observou que é um ônibus. Figura 2. Figura 2 é a figura, esse ônibus relaciona um ato praticado em 1955 por Rosa Parks. Então, essa senhora aqui, ó, que está na sua apostila, tá vendo? É Rosa Parks, ok? Vamos lá. Apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. Então a gente vai perceber que Martin Luther King também foi um cara que, um grande, vamos dizer, ativista também, tá? Que não concordava com o racismo, nem com a segregação racial, e foi um pastor que passou a lutar em favor da igualdade social. Então ele partiu do princípio de que se um branco tem um direito, se ele é americano, o cidadão americano, o negro também cidadão americano, ele tem direito também de participar e usufruir tudo que o Estado teria que oferecer, como proteção, segurança, alimentação e outras coisas mais. Beleza? Vamos lá. Bom, o veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar, tá? Gente, é importante lembrar o seguinte: o que aconteceu? Antes de a gente começar a responder uma questão como essa aí, é importante a gente conhecer o contexto histórico, tá? Histórico, sociológico, por exemplo. Essa Rosa Parks foi a primeira mulher negra, porque no período da segregação racial nos Estados Unidos, havia, por exemplo, lugares para negros e lugares para brancos, banheiros para negros e banheiros para brancos. Negros não poderiam usar banheiros e brancos e vice-versa. E aí a gente percebe que essa questão está muito relacionada ao racismo científico. Lembra o racismo que a gente estudou antes por Franz Boas, que foi alimentado por Hitler, por Mussolini e tal, que foi iniciado por Charles Darwin, lembra? Em que, né, ele passou a taxar nações mais fortes como dominantes, nações mais fracas como submissas, blá 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 blá. Que começou a usar, no caso, a natureza como um meio, como fosse o fator determinante, que ia estabelecer quem era a lei do mais forte, quem é que iria dominar, beleza? Muito bem. Só que na segregação racial, né, nesse princípio dessa luta racial, étnico-racial, o que aconteceu? Rosa Parks subiu no ônibus para ir para a escola e tinha um lugar vago, e ela sentou-se, né? Só que esse ônibus que ela havia pego era um ônibus de alunos brancos. Chegou um aluno branco e disse assim: levante-se, esse lugar é meu. Ela disse: eu não levanto. Ele disse: esse lugar é meu, eu não levanto. E ela continuou sentada. O motorista do ônibus teve que parar o ônibus e chamar a polícia para tirar ela. Entende? E quando tirou ela, na hora do ônibus partir, ela subiu e ocupou de novo. Então foi um ato de resistência, essa atitude nobre de Rosa Parks, tá? Aí vamos para as questões importantes. Letra A. O impacto do medo da corrida armamentista tem nada a ver, né? Porque é uma questão, uma discussão racial, tá? Letra B. Democratização do acesso à escola pública? Não. Embora o ano seja escolar, mas a questão não gira em torno da escolarização, tá? Letra C. Preconceito de gênero no tráfico
no transporte coletivo, não é um preconceito de gênero, porque, vamos dizer, a imposição do branco, do jovem branco, do aluno branco, de mandar ela sair, não foi porque ela era mulher, é porque ela era negra. Então o gênero não entra nessa discussão. Beleza? Vamos lá. Letra D. Deflagração do movimento por igualdade civil? Sim. Por que a resistência dela? Porque ela entendia que ela era tão igual ao branco, tá? Que ela tinha tanto direito como cidadã americana quanto o aluno que se dizia branco. Esse era um discurso que se alimentou por muitos anos, não só na Europa, como também nas Américas, entendeu? Que fez com que o pessoal da raça branca se sobrepusesse sobre as pessoas de cores ou dos indígenas, entende? Então a questão aqui, gente, é a questão D, tá? A questão 7 é a questão D. Ó, a resposta é a questão D. Beleza? Entenderam por quê? Muito bem. Vamos agora a outra questão muito importante, a questão 8. Tá? Vamos à questão 8. Deixa eu colocar aqui. A questão 8. A questão 8 é muito importante também. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Questão 8 na nossa apostila. Beleza, vamos lá. O que diz? Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de que tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Aí vem o comando, né, que é a frasezinha. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizado por... Todo mundo sabe quem é Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino é conhecido como os pais da igreja, os primeiros pais da igreja. Não só Tomás de Aquino, como também o Santo Agostinho, né? Então são pessoas muito importantes que depois a gente vai estudar também dentro da sociologia, beleza? Mas vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizado quanto à existência de Deus, que a gente vê. Esses dois teóricos são dois monges muito importantes, que eles passam que adotar a filosofia aristotélica e a filosofia platônica, né, para uma compreensão maior da existência de Deus. Tá? Enquanto que as filosofias platônica e aristotélica, elas utilizam o racional, utilizam a razão para acreditar em alguma coisa, então eles passam a pegar esse pensamento, introduzir dentro do cristianismo e dizendo que é possível se acreditar em Deus pela razão mediante a fé. Entende? É o pensamento dos dois, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Muito bem, vamos para a questão. Letra A. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, vamos lá. Letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Letra C, explicar as virtudes teólogas pela demonstração. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Então, qual é a questão? A questão aqui, galera, é a questão B de bola, beleza? Porque, sustentar racionalmente, tá, doutrina alicerçada na fé. Aquilo que eu expliquei para você sobre o pensamento de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, beleza? Então, a questão correta aqui, na alternativa 8, é a questão B de bola. Tá? Ok? Muito bem. Vamos responder mais uma questão, galera, para a gente encerrar, senão fica uma aula muito extensa, entendeu? A gente vai responder mais uma questão e a gente já encerra, beleza? Vamos lá, página daqui. Muito bem.
Vamos para a questão agora 9. Questão 9 da nossa apostila. Questão 9 é a última questão também que vamos responder. Questão 9. Beleza. Bom, questão 9 diz o seguinte. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. A razão e a experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico. Tá? Observe duas coisas importantes nessa questão, gente. Razão e experimentação. Beleza? Guarda na memória, tá? Muito bem. Portanto,